Pessoal, boa noite, Paz Senhor, noite abençoada nessa noite de quarta-feira, hoje dia 21 de maio, 2025, que essa palavra venha da parte do Senhor para o coração dos irmãos, que sirva de fortalecimento, de renovo para a vida dos irmãos. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da nossa plataforma. Existem princípios espirituais que regem a nossa jornada de fé, nossa vida cristã. E Deus ele estabelece, assim como existem leis, né? A gente vê que existe a lei da física, as leis da termodinâmica, as leis leis quânticas, existem vários tipos de leis estabelecidas pelo próprio Criador, pelo próprio Senhor. Os princípios são leis espirituais, que quando nós cumprimos eles, as coisas acontecem na nossa vida. Naturalmente, você não precisa esperar alguma promessa de Deus, porque quando você cumpre o princípio, naturalmente as coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Josué, quando ele começa ali aquela jornada de conquistas, a primeira cidade que ele conquista, Jericó, ele não pega o despojo da cidade. Ele conquista a cidade, ele vai, derrota os moradores, a muralha cai, a gente conhece a história, nós conhecemos bem, e ele não pega ali o despojo, ele oferece ao Senhor, ele dá como uma espécie de oferta ao Senhor, de dízimo. Então ele dá ao Senhor a primeira cidade. Tudo que eles conseguiram ali de despojo, de espólio de guerra, ele vai e oferta ao Senhor. Então o que acontece? Aqui é um princípio espiritual. Quando entregamos ao Senhor a primícia daquilo que Deus nos dá, das vitórias que Ele nos dá, entregamos a Ele a melhor parte, né? Não é o resto, mas entregamos a Ele os nossos dízimos e ofertas. É um princípio espiritual muito básico. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, Senhor, está aqui os meus 10%, prospera os 90%. E Deus vai prosperar. Eu estou dando um exemplo. Existem inúmeros princípios espirituais que regem família, casamento, relacionamentos, vida financeira, vida profissional. Inúmeros. A Bíblia é repleta, né, desses princípios que o Senhor estabeleceu. Então, às vezes a gente fica querendo revelação de algo que Deus já falou. Deus não vai te revelar algo que já está escrito na palavra, que é muito claro. Você não precisa de revelação de algo que o Senhor já mostrou, que deve ser cumprido, que deve ser uma atitude, deve se agir dessa maneira, né? Se você está aguardando de Deus uma resposta, cuidado para não estar aguardando uma resposta de algo que Deus já te deu a resposta, que você já sabe o que fazer, você só tem que fazer. E é essa a parte difícil da vida cristã, é fazer, porque o conhecimento às vezes nós temos, às vezes nós sabemos qual é o caminho, qual é a atitude, quais são as ações que devem ser feitas, devem ser tomadas, mas praticar, né, agir da maneira correta, cumprir esses princípios não é fácil, não é fácil. E essa é a grande diferença do cristianismo em relação a várias religiões que estão por aí. Que as religiões elas são meios de vida, elas são um estilo de vida, elas são uma vibe, aquela coisa ali e tudo mais. Então é só um rótulo, né? Quando vai preencher um formulário, qual é a tua religião? Eu sou isso, eu sou aquilo. O cristianismo não, o cristianismo é uma prática de vida diária. Porque se você não pratica diariamente, você não está vivendo o cristianismo na sua essência. Você não está vivendo realmente o cristianismo na sua plenitude. Jesus ele fala dos dois alicerces, ele fala da casa edificada sobre a areia e também da casa edificada sobre a rocha. A grande diferença é que a casa edificada sobre a areia, ele compara, ele fala que os dois, tanto a casa da areia como a casa da rocha, é semelhante àqueles que escutam, que ouvem a palavra. Só que a casa da areia é aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica. A casa na rocha, aquele que ouve as palavras e pratica. Então é um abismo, irmãos. Há um abismo entre ouvir, entre conhecer e praticar. Em diversos momentos, quando eu dando meu testemunho de coisas que aconteceram na minha vida e de situações que eu vivi, as pessoas questionavam, poxa, mas como sendo você conhecedor da palavra, você permitiu com que isso acontecesse? Permitiu com que isso ocorresse na sua vida, com que isso acontecesse na sua família, no seu lar? E a minha resposta era muito simples. Porque eu não praticava. Eu sabia, mas não praticava. E o que adianta? Eu conhecer, mas não cumprir os princípios. Quando não cumprimos os princípios espirituais,
dependemos de milagres. E é claro que alguém vai dizer no meio da multidão: olha, mas que bênção, depender de milagre. É uma bênção, uma bênção. Só que isso aí não é o caminho normal das coisas. Não é a regra. A regra é obedecer os princípios e viver por eles. O milagre é quando tudo deu errado. O milagre é o botão de emergência. Tudo deu errado. Você e eu, nós desobedecemos em algum momento. Quebramos princípios espirituais que eram a base de um relacionamento com Deus, de um relacionamento conjugal, de algo que Deus nos deu. As coisas deram errado e aí vem a necessidade de um milagre, de uma intervenção divina. Você está entendendo como que o milagre, ele não é o... Não tem aquela frase, é melhor prevenir do que remediar? É isso. O milagre é o remediar. A doença já veio, você tem que remediar. Né? O problema já veio, você tem que resolver. Precisa da intervenção. O que é a prevenção? São os princípios espirituais. Então, eu sei que é uma mensagem um pouco chata, né? Mas hoje as pessoas, elas estão em busca de milagres e não em busca de princípios, sabe? Estão em busca de viver milagres, mas não em busca de viver de princípios. O que você prefere? Que tenha um batalhão do corpo de bombeiros do lado da sua casa, porque aí quando tiver incêndio na tua casa e a tua casa tá com problema no fio, aí vira e mexe, tá dando curto, e aí vem um bombeiro e te socorre, vai lá e apaga o incêndio. Que legal, que benção que você tem um exemplo aqui bem chulo, né? Mas só para ilustrar, que legal, que bom que você tem um batalhão, né, do corpo de bombeiros do lado da sua casa. Mas o certo seria não ter nem incêndio, não ter nem o curto, não é verdade? Para não ter necessidade de ter bombeiro também. Então, irmãos, às vezes a gente está correndo atrás do milagre. O milagre é uma intervenção divina, uma ação sobrenatural, porque algo deu errado. Algo deu errado, sabe? Então, essa mentalidade de viver em busca de milagres e de negligenciar os princípios. Onde estão esses princípios? A palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, leia um capítulo por dia, que seja, sabe? Você vai ali obter do Senhor respostas. Eu te aconselho, que é uma forma prática de alcançar esses princípios, leia o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Dá uma lida. Está ali, muito prático. Tem coisas que parecem óbvias, mas são princípios. Olha, até o tolo, quando fica calado, as pessoas pensam que ele é sábio. Tá lá em Provérbios. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. É um princípio. Você falar menos, e nisso consiste a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e se desviar do mal é o início do conhecimento. Outro princípio. São princípios espirituais. Irmãos, quando vivemos por princípios, nós vemos as coisas acontecer em nossas vidas pelo cumprimento dos mesmos. Que seja essa, aqui para finalizar, que seja essa a nossa experiência com Deus. Não uma experiência onde Deus é o bombeiro que tem que ficar apagando os incêndios que nós criamos, mas que seja uma experiência de, melhor literalmente, prevenir do que remediar. De obediência, de profundidade, a um mover de Deus. Eu falei isso hoje de manhã, sobre a face das águas. Mas Deus quer um mover profundo em nossos corações, em nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de quarta. Pai, Senhor.